passada, né? Que a gente vem trabalhando com entrada e saída analógica, né? Vocês lembram? Só que a gente não viu uma aplicação legal assim, né, para entrada e saída analógica. Hoje a gente vai começar a ver, tá? E uma aplicação para entrada e saída analógica é controle, né? Vocês devem estar tendo uma disciplina lá de automação, né? E fazer automação só com entrada e saída digital é meio difícil, né? Você tem que controlar um processo e esse processo tem algumas variáveis ali que você tem que medir e tomar decisões, né? Então hoje a gente vai realmente aplicar essas coisinhas que a gente vem vendo aí, né? Na automação industrial e principalmente no controle de processo. Tudo bem? Bom, então a aula de hoje nós vamos começar a ver controladores com uso de PIC, tá? A gente não vai se aprofundar em controladores, a gente vai aprender a usar controladores, tá? Porque teoria de controle é uma coisa, né, difícil, pesada, então aqui a nossa preocupação, né, a minha preocupação com vocês, é que vocês saibam usar destes controladores, tá? Mas usar de maneira consciente, sabendo usar, né? Mas não modelando um controle, né, PID, por exemplo, nada disso, tá? Bom, então os controladores aí ao longo dos anos, né, pessoal, os produtos vêm evoluindo para que toda ação simples seja executada de maneira automática. Então a gente tem desde o controle da temperatura da geladeira por meio de um termostato, que hoje é um termostato eletrônico, né, um pouco mais eficiente e tudo mais. Antes era aquele termostato de gás, né? Até o controle sendo empregado aí nesses robozinhos de limpeza automática aí, que um dia a tio vai comprar um, porque eu acho isso daí maravilhoso, né? Deixa eu só pôr para cima aqui. Certo? Então, em produtos mais modernos e sofisticados, o nível de automação e principalmente o nível de controle chega em níveis extraordinários, né? Esses robozinhos aí, tem alguns que até mapeiam o ambiente, né? E conseguem fazer uma limpeza, né, de toda a área do local ali com o ambiente mapeado e tudo mais, certo? A gente não vai chegar a ver isso, né? Nós vamos ver controles um pouco mais simples, tá bom? Bom, e aí diferentes modelos de controladores vão estar disponíveis aí para diversas aplicações, certo, pessoal? Só que para aplicações industriais, que é um pouco mais o nosso mote, né? O controle vai ser amplamente aplicado a 4 variáveis mais comuns, né? A gente vai perceber isso, né? Quando a gente estiver implementando o controle, vai ser muito comum a gente falar dessas 4 variáveis aí: temperatura, pressão, nível e vazão, tá bom? Bom, né? Para temperatura é bastante comum, né? A gente vê bastante aplicação de controle de temperatura, por exemplo, em geladeira, né? Que a gente vê bastante, em aquecedores, né? Que tem que controlar a temperatura. Em pressão a gente vê um pouco menos, né? Mais industrial, não tem tanto dentro da nossa casa, né? Controle de nível, a gente vê na nossa casa, né, um controle de nível bem analógico, em caixa d'água, coisa do tipo, tá? E controle de vazão, a gente também vê na nossa casa, mas um controle manual também, né? Um controle bem simples, rudimentar. Controle de vazão industrial a gente pode fazer com essas válvulas aqui pneumáticas, né? Que fazem um controle bem eficaz. Controle de nível, né? A gente pode usar os sensores de nível aí, né? E colocar num controlador. E controladores de temperatura, né? Juntamente com sensores de temperatura. E a gente vai ver o papel de cada elemento aí, do controlador e do sensor dentro do processo. Tudo bem? Bom, e aí a gente tem 2 tipos de controle, tá, pessoal? O controle manual e o controle automático, tá? Então, o controle manual, ele depende única e exclusivamente de uma pessoa, tá? O controlador aí vai ser a figura de um ser humano mesmo, né? Bom, nesse caso aqui,
o que acontece, né? A água fria está entrando por esse lado, né? E o nosso controlador aqui, né? O operador do sistema, ele vai olhando para um termômetro e vai abrindo aqui a entrada de vapor. Então ele vai controlar se vai entrar mais ou menos vapor, né? Para aquecer essa água aqui por meio da saída aqui do termômetro. Tudo bem? Esse controle aqui, pessoal, a gente fala, né? É o mais barato, né? Não tão eficaz, porque se o controlador der uma distraída aqui, né? Já era, tá? Ele não é tão eficaz, mas, né? Pode ser uma maneira de controle aí, né? Então, nesse caso aí, percebam, né, que o termômetro está instalado na saída do sistema, medindo a temperatura da água quente, tá? O observador observa a indicação do termômetro e, baseado nela, efetua o fechamento ou abertura da válvula de controle de vapor, certo? Então, deste modo, o operador é que está efetuando o controle através de sua observação e de sua ação manual, sendo, portanto, um controle manual. Beleza? Bom, só que isso daí, né, se o controlador ali, né, se o nosso carinha aqui der uma dormida, já era o nosso controle. A temperatura vai diminuir muito ou subir muito, tá? Agora, o controle automático, pessoal, já é feito por meio de equipamentos que funcionam sem a interferência humana, tá? Então, no caso da figura ao lado ali, no lugar do operador, a gente acabou instalando um instrumento capaz de fazer o trabalho dele, né? Olhar a temperatura, né? A gente coloca um termômetro aqui na saída, liga nesse controlador e esse controlador controla uma válvula, né? Então, nesse caso, o sistema atua de modo similar ao operador, só que de maneira automática, né? Em conjunto com a válvula, certo? Então, o controle da temperatura da água quente é feito sem interferência direta do homem, atuando então de maneira automática. Beleza? Bom, isso daqui, pessoal, pode ser um controlador analógico, um controlador digital, né? No nosso caso, a gente vai usar um controlador digital, né? Porque a gente vai programar ele, né? E o nosso controle vai ser digital por conta disso, certo? Nós não vamos usar de equipamentos de controle, por exemplo, um termostato, tá bom? Bom, e aí, para essa parte de controle e tudo mais, a gente vai ter que definir algumas coisinhas aqui que a gente não pode esquecer, para dar nome aos bois, tá? Então, planta, né? A planta é uma parte de um equipamento, eventualmente um conjunto de itens de uma máquina que funciona conjuntamente, cuja finalidade é desenvolver uma dada operação. Então, planta, pessoal, nada mais é do que isso daqui tudo, ó. Então, a operação de entrar uma água fria e sair uma água quente é como se fosse... Está entrando uma variável aqui que é água fria e saindo outra que é água quente, né? E passando por uma caixa aqui. Essa caixa é a nossa planta, tá? Dentro da nossa planta eu tenho controladores, atuadores, sensores e tudo mais, certo? Processo é qualquer operação ou sequência de operações envolvendo uma mudança de estado, de composição, de dimensão ou outras propriedades que possam ser definidas relativamente a um padrão, certo? Pode ser contínuo ou batelada. Então, o processo, pessoal, está ligado com o que eu estou medindo e alterando, né? Todo o processo. E a planta já está mais relacionada com o físico da coisa, né? Com sensores, com atuadores e coisas do tipo. Tudo bem? Então, processo é diferente de planta por conta disso. Processo eu estou olhando para a operação e planta eu estou olhando para os equipamentos. Tudo bem? Sistemas. É a combinação de componentes que atuam conjuntamente e realizam um certo objetivo. Tá? Então, é como se fosse aí, né, a junção da planta, né, que são os equipamentos, com o processo. E aí vai dar a combinação de componentes que executam um objetivo. Tudo bem? Vou voltar aqui. Aí, ó, tem mais 3 coisinhas aqui que a gente vai ter que tomar bastante cuidado quando a gente estiver falando aí, tá? Bom, sobre planta, processo, sistema, eu acho que ficou claro, né? Agora a gente tem variável do processo. A gente vai... Aqui está a nomenclatura PV, né?
porque vem do inglês, process variable, tá? Então é qualquer quantidade, propriedade ou condição física medida. Então ó, essa palavrinha aqui, ó, é que é a chave, tá? Medida a fim de que se possa efetuar a indicação ou controle do processo, tá? Então variável do processo, pessoal, é o que eu estou medindo. Por exemplo, nesse caso aqui, olha, está entrando água fria e saindo água quente, tá? Mas quente quanto? Eu vou ter que medir a temperatura dessa água. Então a minha variável de processo é a temperatura, tá? Se eu estivesse medindo aqui, controlando a vazão, a minha variável de processo seria vazão, tá? Então variável de processo tem a ver com a grandeza que eu estou medindo, tá? Para controlar esse processo. E variável manipulada é a grandeza que é operada com a finalidade de manter a variável controlada no valor desejado, tá? Então, ó, a variável manipulada é aquela que eu vou manipular para fazer com que o resultado final seja alcançado. Então, por exemplo, né, a variável de processo é a temperatura. E o que eu vou controlar? A própria temperatura, tá? Então eu vou aquecer, passar mais vapor ou não aqui, né, para controlar a temperatura, né? No caso, essa variável manipulada aqui, pessoal, pode causar uma certa confusão, né? Pode causar uma certa confusão. Por quê? Ó, no caso aqui, você está controlando a temperatura por meio da vazão de vapor ou não. Tá certo? Só que vai depender muito do como você está programando e o que é interessante para você, tá? Por isso que pode confundir um pouco, né? A gente está controlando a vazão, mas a gente está aqui, né, diretamente controlando a entrada ou saída de vapor, né? Mas o que eu estou olhando aqui e medindo é a minha temperatura, né? Então, na hora que a gente começar, na próxima aula a gente vai falar de erro, né? Na hora que eu começar a olhar para o erro, eu vou perceber que a minha variável manipulada é a temperatura, nesse caso aqui, não a vazão. Tudo bem? Que a gente pode também estar esquentando uma resistência e não por isso a nossa variável manipulada aí vai ser corrente elétrica, tá? Beleza, pessoal? Bom, e a última definição aí, parâmetro que a gente pode ver, que a gente vai ver aí em controle, vai ouvir falar muito, é o tal do set point, tá? Set point é um valor desejado estabelecido previamente como referência de ponto de controle, no qual o valor controlado deve permanecer, tá? O valor controlado aqui, né, a variável manipulada ou a saída aqui do nosso sistema, né? Beleza? Então, o set point é o ponto que a gente quer que o nosso controlador chegue e se estabilize ou permaneça lá. Tudo bem? Até aqui tá beleza, pessoal? Beleza? Beleza? Tranquilo. Então tá. Então, ó. E aí, pessoal, a gente vai ter dois tipos de controle, tá bom? Nós temos o controle em malha aberta e em malha fechada, tá? A gente, né, quando a gente vai falar assim, sensores para monitorar a temperatura e controlar essa temperatura e tudo mais, a gente vai ver mais sentido em controle em malha fechada, tá? Controle em malha aberta ele é um pouco mais diferente, tá? Então, o controle em malha aberta é aquele sistema no qual a ação de controle é independente da saída. Então, a saída não tem efeito na ação de controle, tá? Nesse caso aqui, olha, nós estamos vendo um controle em malha fechada, porque a temperatura de saída influencia na entrada aqui. Vocês estão vendo? Então, a malha aberta não tem influência. Você não precisa medir, por exemplo, a temperatura da saída para controlar a entrada, né? Um exemplo prático desse controle em malha aberta é máquina de lavar. E é um exemplo assim que é bem prático mesmo, né? Que a máquina de lavar, pessoal, você vai lá, coloca o nível de água, coloca o programa de lavagem e põe para lavar. E cada uma das etapas, né,
é dada por um tempo determinado, certo? Então, se você coloca lá, né, roupas suaves, ele vai bater, a máquina vai bater essa roupa assim, com mais suavidade, né? Mas o tempo já está definido lá no programa de roupas delicadas, certo? A limpeza pesada, ele vai ficar mais tempo de molho e vai bater com mais força, certo? E o resultado da saída não influencia na entrada. Ele executa uma ação sequencial, ok? Então tem o controlador, que é o que está o programa da máquina, né? E ele vai executar o processo e vai dar a saída, que é a roupa lavada. Beleza? Isso daqui, pessoal, controle em malha aberta, ele não é muito utilizado na indústria, não, né? Principalmente quando a gente quer saber de um processo e controlar um processo, né? A gente tem que controlar algumas variáveis aí. Tudo bem? Bom, agora o controle em malha fechada, ele já é um pouco mais utilizado, né? É aquele no qual a ação de controle depende, de algum modo, da saída, tá? Então a gente, na próxima aula, né, vai ser mais interessante a gente falar sobre erro. Hoje a gente vai ver erro, mas assim, intrinsecamente, tá? Eu não vou falar exatamente o que é o erro. Mas a gente vai perceber que em controle, por exemplo, PID ou proporcional, né, a gente vai ter aqui um erro, né, que é o valor medido na saída menos a entrada, tá? E isso daqui é que vai dar o parâmetro para o nosso controlador atuar ou não, ok? Então um exemplo prático desse tipo de controle aqui é o controle de temperatura da água do chuveiro, né? Nesse caso, o homem é o elemento responsável pela medição da temperatura e, baseado nessa informação, ele determina uma relação entre água fria e água quente, tá? Então agora nesse frio lá, né? Você vai lá, abre o chuveiro, opa, abri muito, né? A água está gelada. Então, a água está gelada, o meu set point é que a água fique mais quente. Então eu vou fechar ali a vazão de água para a água ficar mais quente. E vou medindo a temperatura com a minha mão lá, né? Na hora que chegou na temperatura que eu quero, aí eu paro e tomo meu banho. E aí a variável foi controlada, né? A gente pode ter controle constante ou não, beleza, pessoal? Mas esse tipo de controle a gente vai ver depois. Se é controle constante e tudo mais, a gente vai ver depois, tá? Sobre controle em malha aberta e malha fechada, ficou claro? Ops. Tá claro aí? Belezeura? Então tá. Bom, e aí, pessoal, a gente vai ver controlador proporcional, né? Na aula que vem a gente vai ver controlador proporcional, né? As variáveis não, né? Os tipos de controle proporcional, integrativo, derivativo, né? Mas assim, de maneira bem simples, tá? Só para vocês saberem usar e como que funciona e tudo mais, né? Mas o primeiro controle que a gente vai ver aí é o on-off. Esse daqui, pessoal, é o mais simples, mais barato e mais fácil de implementar, tá? Então, em todas as ações de controle, né, a ação em duas posições é a mais simples e a mais barata, por isso que é extremamente utilizada tanto em sistemas de controle industrial como domésticos, tá? O sistema de controle on-off aí, pessoal, como o próprio nome já diz, né, ele só permite duas posições do elemento final de controle. Então é totalmente aberto e totalmente fechado, o nível lógico 1 ou o nível lógico 2, tá? Então a variável manipulada vai ser rapidamente mudada para um valor máximo ou mínimo, tá? Dependendo da variável controlada, que está maior ou menor o valor desejado, tá? Então, devido a isso daí, o controle com esse tipo de ação fica restrito a processos prejudiciais, né? Então, são aqueles processos que você não precisa dar muita atenção, né? Porque esse tipo de controle não proporciona balanço exato entre entrada e saída de energia, ok? Eu dei o exemplo aqui, ó, peguei esse exemplo aqui de uma caixa d'água, né? Aí controle de nível de uma caixa d'água. Então, se a boia aqui chegar no nível máximo, vai abrir essa chave aqui e aí não vai ter alimentação dessa solenoide e vai parar de cair água.
A partir do momento que o nível da água aqui começou a baixar, essa boia aqui vai fechar essa chave e vai ligar de novo a válvula solenoide para encher a caixa d'água de novo, né? E também a gente consegue ver esse tipo de controlador on-off em geladeiras, né? Geladeira antiga tinha o tal do termostato a gás, né? Era a coisa mais velha do mundo. Vou até mostrar para vocês. O termostato a gás ele é bastante interessante, né? O termostato a gás é esse cara aqui, né? Não sei se vocês já viram, né? O termostato a gás tem um gás aqui, né, sob vácuo. Então ele vai expandindo ou não conforme a variação de temperatura, né? É a termodinâmica lá que vocês viram no segundo ano do ensino médio e tudo mais, né? Expansão de gases e tudo mais. Então, conforme vai aumentando a temperatura, o gás expande e uma chave fecha, né? E aí liga o compressor da geladeira. E aí o compressor começa a gelar a geladeira. Chegou numa temperatura que o gás consegue contrair lá dentro desse capilar aqui, aí desliga o compressor da geladeira. É um on-off, né? É um termostato aí, um controle on-off. A gente já viu bastante aí, né, no nosso dia a dia aí com geladeiras, né? Agora existem os termostatos digitais, tudo mais, né? Mas muitas geladeiras ainda usam termostatos baratos assim, né? Ou se não eletrônicos, mas tem muitos ainda desses termostatos aqui. E aí você regula a pressão aqui do gás aqui dentro, né? Por meio dessa válvulinha, e aí você consegue controlar a temperatura, ok? Mas de maneira on-off só, tá? E aí, pessoal, esse controle on-off, né, ele tem um certo problema, porque imagina que no caso da caixa d'água, né, se descer um pouquinho o nível aqui, ele já vai ligar a torneira. Ligou a torneira, vai encher um pouquinho, ele vai desligar. Vai chegar uma hora, isso aqui vai ficar ligando e desligando muito rápido, né? E a gente pode até queimar essa contatora aqui, esse relé, né? Os contatos do relé podem se desgastar muito mais rápido, né? E aí a gente acaba colocando uma esterese nesse controle de on-off, tá? E o que é essa esterese, né? A esterese é uma variação no quando você vai ligar e quando você vai desligar, né? E aí, a média desse quando você vai ligar e quando você vai desligar é o valor desejado, tá? Então, observe que nesse tipo de ação vai existir sempre um intervalo entre o comando liga e o comando desliga, e esse intervalo diferencial faz com que a saída do controlador mantenha o seu valor presente até o sinal de erro tenha se movido ligeiramente além do valor zero. Ok? Então, nós vamos ter sempre um desvio para mais e para menos para poder ligar na verdade é aqui, né? Para mais e para menos para poder ligar o nosso controlador, tá? Então, em alguns casos, esse intervalo aí é proveniente de atritos, perda de movimento não intencional, introduzido no sistema, né? Mas, normalmente, ele é introduzido com a intenção de evitar uma operação de liga e desliga mais frequente, que vai afetar a vida útil do sistema. Tudo bem? Então esse é o tal do esterese, tá? E a gente pode perceber também que todo controlador do tipo on-off, ele vai ter essas seguintes características aí, 4. A correção independe da intensidade de desvio, certo? O ganho é infinito, quer dizer, vai ter sempre ganho máximo, né, até a gente desligar. Provoca muita oscilação no processo e deixa sempre um erro de offset. Por quê, né? A variável controlada aqui pensa que é a temperatura. A gente vai trabalhar aqui com temperatura, tá? Então, vai esquentar uma resistência, chegou no valor máximo, você vai desligar e vai ficar nesse meio aqui, vai ficar nessa temperatura, tá? Então, você vai ligar, depois você vai desligar, vai ligar, depois você vai desligar. Essa temperatura que a gente quer controlar, né? Ela vai ficar sempre aqui no meio e esse offset vai acontecer. O offset é uma diferença, né, de máximo e mínimo entre o valor que a gente quer controlar. Tudo bem?
aqui, né, frente à variável manipulada, né, que a gente está fazendo o on-off dela aqui. Tudo bem? Pessoal, sobre o controle on-off, ficou claro aí para vocês? O que é esterese no controlador on-off? A gente vai ter que usar bastante essa esterese, tá? Beleza. Então vamos fazer um programinha para a gente ver como é que funciona esse controlador on-off. Ó, eu vou abrir aqui, ó. Eu vou abrir aqui o... Ah, já está aberto. Eu vou fazer aqui um controladorzinho on-off. Lola. Então eu vou colocar aqui controlador on-off. Vou colocar dentro da minha pastinha que eu coloco lá já. Pode parar. Desculpe, minha cachorra tá fazendo arte aqui. Vou colocar aqui, ó, dentro da pastinha, né, projetos 18F, eu vou pegar a biblioteca de LCD, eu vou usar LCD e vou colocar aqui, ó, controlador on-off, é esse aqui. Beleza. Deixa eu apagar esse que eu fiz ontem. Beleza? Então vamos lá fazer source file. Ah não, vamos colocar o header files aqui. Esses dois e os source files. No source file controlador. C. Beleza? Bom, então como de costume, né? Eu vou copiar aqui o cabeçalho. Certo? Beleza, pessoal? E vamos fazer um controlador aí on-off, tá? Bom, como a gente vai ter que ler uma variável, né, que é o nosso sensor de temperatura, a gente vai ter que fazer aquelas configurações de como é que chama? Conversor AD, tá? Então eu vou colocar aqui um void main, que é o de praxe, né? Então while 1 tá aqui, certo? Então, as nossas configurações que a gente tem que fazer mesmo, né? É o setup ADC. E aí a gente tem que configurar o clock interno, né? Então ADC clock, eu vou falar que ele é interno. Beleza? Outra coisa que a gente tem que configurar são as portas que a gente vai usar, tá? Então, eu vou configurar aqui setup ADC ports e eu vou usar só a porta 0, né? Que, se eu não me engano, é a porta 0, que é o sensor de temperatura. Então, eu vou colocar só a N0 aqui, certo? E como preciso de uma referência, né? Vocês lembram lá? Eu já vou colocar VSS VDD como referência, ok? Então até aqui tá beleza, né? Bom, além disso, eu vou colocar uma variável do tipo int16 para o valor AD que eu vou medir, certo? E outra variável do tipo float para temperatura que eu também vou medir, porque a gente vai ter que converter
esse valor aqui da variável do conversor AD, eu vou ter que converter para temperatura. Tudo bem? Beleza? Bom, então olha só, pessoal. Aqui, ó, primeira coisa que eu vou fazer é chamar a função e guardar o valor da leitura do conversor AD dentro da variável que eu fiz. Então, valor AD igual ao comandinho de read adc. Aí o read adc ele vai... mas antes a gente tem que configurar aqui, né? O set adc channel. E aí a gente tem que falar que o canal é o canal 0, né? Desculpa, hein? Beleza? E depois também é bom colocar um delayzinho. Pode colocar microsegundos, né? De 10 microsegundos. Porque o próprio compilador ele recomenda, né? Então olha só, ó. Então, eu setei a porta 0, né? Setada a porta 0, eu espero 10 microsegundos e faço a leitura dessa porta 0, né? Read ADC, e guardo dentro da minha variável, tá? O valor da temperatura, pessoal, é o seguinte. Eu não sei qual sensor de temperatura que nesse pixinho aqui. Ele não fala, eu não achei em nenhum lugar, tá? Eu achava que era um LM35, mas na hora que eu fiz as continhas aqui para o LM35, deu uma temperatura completamente louca. Eu não sei qual controlador de temperatura é. Eu vou usar a ideia lá de uma colega de vocês, e multiplicar esse valor aqui por 0,08, tá? Então esse valor de AD aqui vezes 0,08, tá? É uma aproximação, tá? Para calcular um valor de temperatura aí, dividindo o valor lido pelo conversor AD pela temperatura que tá aí, que ele mostra aqui, né? Ó, ele mostra uma temperaturinha aqui. Então é uma aproximação, tá? Não dá muito certo não, mas dá pra gente ver. No caso, se a gente estivesse usando um LM35, seria mais fácil, né? Mas a gente não tá, então, perdão. Certo? A gente usa essa aproximação. Então, beleza. Aqui, ó, a gente já tem um valor de temperatura sendo medido. E a gente já consegue ver em graus Celsius, né? O valor dessa temperatura. Até aqui, tá tudo bem para vocês? Tudo bem, pessoal? Beleza. Então agora eu vou começar a colocar os penduricalhos, tá? Eu acostumo programar assim. Se você não fizer toda a estruturação do algoritmo, né, você vai ter que... Vou colocando penduricalho, tá? Então vai ser assim, ó. Antes, né? Antes, eu vou colocar aqui a inicialização do LCD. E vou dar um limpa LCD. Né? Só para limpar e deixar tudo certo, tá? E aí, pessoal, ó, eu vou fazer o seguinte, eu já vou colocar, vai para XY, eu vou colocar no 11 aqui o cursor e vou dar um printf aqui, caractere no LCD, e vou escrever aqui no LCD temperatura. Eu vou colocar só temp, tá? Senão eu acho que não vai caber. Certo? E aqui dentro do valor, aqui dentro da temperatura, né? Eu vou colocar um %F, porque é um float, né? E aqui eu vou escrever temp. Por quê? Ele vai pegar o valor dessa variável e vai colocar no lugar do %F. Beleza? E aí, ó,
Outra coisa que eu vou fazer, de novo, né? Vai para XY. Vou colocar lá na linha 2. Vou colocar na 1, 2, né? Porque o Y que é o 2. No 1, 2 eu vou colocar um outro printf. E vou escrever aqui, ó, setPoint, que é o nosso... a gente vai precisar do setPoint, né? Beleza? E o nosso setPoint, eu vou colocar um %d aqui, né? E vou colocar aqui setPoint. Ô Raul, mas você não declarou o setPoint? Pois então vamos declarar. E eu vou declarar ela aqui fora, porque ela vai acabar sendo uma variável global, tá? Eu vou explicar para vocês por quê. Então eu vou colocar aqui uma variável do tipo int, tá? Vou chamar ela de setPoint e vou começar com 20, vai? Posso começar com quanto eu quiser, tá? Vocês vão entender já já isso daqui. Bom, beleza. Então olha só. A gente já está escrevendo o valor da temperatura, né? E o valor do setPoint que a gente quer. Vamos compilar isso daqui para ver como é que ficou, para ver se tá entrando lá no LCD também, porque tem lá que dar uns tiques nesse negócio no LCD. Vamos lá, vamos carregar. Oh, meu filho. Load X. Tá aqui, ó. Aí ele tá lendo lá um valor de temperatura 26.8. Acho que tá errado, eu fiz alguma conta errada aqui. Mas o valor de setPoint ele tá vendo 20 lá, estão vendo? Beleza? Deixa eu só ver se eu não fiz alguma coisa errada aqui. Eu coloquei o canal 0, acho que eu coloquei, né? Canal 0. Aí delay. O valor AD é o grid ADC. E a temperatura é o valor AD vezes 0.08. Ué. Por que ele está dando aquele valor de temperatura doido lá? Tinha que estar dando um valor mais próximo do valor daqui, ó. Deixa eu colocar aqui o valor AD. Só para a gente ver. Aqui é %LD, né? Vamos ver aqui. $85. Ele tá pouco. Deu algum bug. Ah, tá. Deixa eu... aqui, ó. Vou mudar a referência aqui, ó. Vamos ver. VSS VRF. Deixa eu ver se ele vai mudar aqui, tá? Ué, estranho.
Bom, vamos com esse valor mesmo. Eu vou VSS VDD. Deixa eu ver aqui se ele vai normal. Bom, então, para a gente estudar o conceito aqui vai dar certo, tá? Então, olha só, a gente já está tendo aqui, pessoal, um valor de temperatura, né? No caso, essa temperatura aqui está meio louca, mas eu vou colocar aqui temp, né? Beleza? Agora a gente vai fazer o controle, certo? Bom, primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma parte do programa que eu consiga mudar esse valor de set point, tá? E ao invés de eu usar, como é que chama? Botãozinho com if e tudo mais, eu vou usar a interrupção, que fica mais eficiente, vocês lembram, né? Então, para usar a interrupção, a gente não pode esquecer, né, que a gente tem que fazer um enable interrupt dentro do comando while. Então, eu já vou fazer aqui, ó, enable interrupts. E aí eu vou habilitar a interrupção externa 0 e enable interrupts a interrupção externa 1. Beleza? E também tenho que falar que essas interrupções vão ser globais. Ok? Bom, falei que elas são globais já, então eu posso vir aqui para fora, ó, e fazer as funções dela, das interrupções. Lembram lá? Então a gente vai escrever esse hashtag aqui, int de interrupção externa, que é a interrupção externa 0, e fazer o void ext isr. Isso daqui é padrão, tá, pessoal? Se vocês lembrarem, beleza? É padrãozinho, tá? Eu posso até copiar aqui, ó, e fazer a mesma coisa para a interrupção 1, tá? E aí o que eu vou fazer? Se eu pressionar a interrupção 1, então eu vou pegar esse valor de set point e vou incrementar 2 pontos, tá? E se eu apertar a interrupção 2, né, acionar a interrupção 2, esse set point aqui vai ser menos 2. Então eu vou decrementar 2 pontos, ok? E aí o controle mesmo, pessoal, vai ficar aqui embaixo no while, ó. Olha só. Vocês lembram que o on-off ele vai ter que variar dentro de uma faixa, né? Então, olha só. Se a temperatura for menor que o set point, então vou colocar espaços aqui. Se ela for menor que o set point, então, por exemplo, eu quero 30 graus e a temperatura está 20. Então, se a temperatura está menor que o set point, eu vou ter que output high, né? Ligar um aquecedor. Eu vou colocar aqui, aquecedor. A gente não declarou essa variável, né? Então vamos declarar aqui em cima, ó. Define, aquecedor. Aí eu vou colocar no pino C2, que é o pino lá do aquecedor, tá? Beleza, pessoal? Certo? Então, ó, eu já fiz o pino define aqui. Então aqui, olha, se a temperatura estiver menor que o set point, então ligo o aquecedor. Aí eu vou colocar um else if. Se a temperatura for maior ou igual ao set point, então você tem que desligar. Então output low aquecedor. Beleza? Então, ó, se a temperatura for menor que o set point, liga o aquecedor. Se for maior que o set point, maior ou igual ao set point, desliga o aquecedor. Tranquilo? Até aqui tá beleza? Então o que a gente fez? Ó, o
que a gente fez? Vamos contextualizar tudo, tá? Aqui, ó, foi só configuração. Eu só habilitei interrupção, habilitei o canal que eu ia fazer a leitura da temperatura, tá? E aí, ó, eu coloquei a variável valor AD recebe a leitura do conversor analógico digital, certo? E a temperatura é calculada por meio de valor AD vezes 0,08. Isso daqui é um chute, uma estimativa, tá? Porque eu não sei o sensor de temperatura que está sendo usado aqui. E aí, ó, eu coloquei aqui no meu LCD o valor da temperatura medida e o valor do set point. Ok? Bom, para eu fazer o controle on-off, vocês lembram, né? Que na hora que eu chegar numa determinada temperatura, né, numa temperatura de set point, né, se ela for menor, eu tenho que chegar até ela. Então, eu vou acionar a minha saída. Se for maior, eu tenho que desligar essa saída. Então, tá aqui, ó. Por isso que é on-off. On-off. Beleza? Vamos ver como é que ficou isso daqui? Vamos compilar. Tranquilo. Vamos colocar aqui, ó. Temperatura é de 7 graus, certo? Set point é 20, então ligou o aquecedor. Tá vendo? Então tá lá, ó, tá subindo a temperatura. Eu vou diminuir esse set point aqui, ó, para 12, para a gente ver o que vai acontecer. Na hora que chegar em 12, como a gente falou, ele vai ter que desligar o aquecedor aqui, certo? Então vamos ver, ó, 11, 12. Só que olha o problema de eu fazer o meu controlador on-off sem a esterese, pessoal. Vocês vão perceber, ó, que ele vai ficar... Ah, já sei porque que eu errei, ô burro. É 16 MHz o clock aqui. E o controlador aqui, ó. Não sei porque está esse valor aqui não. Ele tinha que estar outro valor. Mas olha só, ó, eu vou diminuir aqui, ó. Perceba que ele vai ficar tentando buscar o valor de controle, né? E vai ficar ligando e desligando o aquecedor aqui. Quer ver, ó? Porque ele vai chegar no valor, aí ele tem que descer e sobe de novo. Aí ele esfria e esquenta e vai ficar fazendo isso no aquecedor. Tá vendo, ó? Só que quando a gente põe uma esterese nisso, a gente quer evitar esse comportamento do controlador. Então vamos colocar uma esterese? Olha só, ó. Deixa eu ver, está configurado certo aqui, high speed. Ah, desculpa. Nossa, burro, hein? Eu não coloquei aqui o device ADC igual a 10, pô. Eu tenho que falar quantos bits que ele é, né? O controlador de quantos bits que eu vou usar. 10 bits. Aí ele vai chegar num valorzinho mais próximo, tá, pessoal? Oh, perdão, hein, cara. Vamos subir aqui de novo o programa. Ah lá, agora tá um pouquinho, né? Nem tão próximo, né? Mas um pouquinho mais próximo aí. Se a gente aumentar um pouquinho o valor, vai estar melhor, tá? Mas tá aí, tá um pouco melhor, né? Um pouco mais real. Desculpa, hein? Beleza, pessoal? Então, ó, vamos colocar uma esterese nisso? Pra gente colocar uma esterese, ó, eu vou colocar uma esterese de 1 grau. 1 grau para mais e 1 grau para menos, tá? Então aqui, ó, dentro do meu controle aqui que eu faço com os meus ifs, eu vou colocar no set point aqui, a temperatura tem que estar menor que o set point mais 1 ou maior que o set point mais 1. Então olha só, eu estou colocando uma esterese de 2 graus, um para cima e um para baixo, tá? Então o que vai acontecer? O controlador vai ligar o aquecedor quando a temperatura estiver
menor que o set point mais 1 e vai desligar quando ela tiver maior que o set point mais 1. Eu vou colocar até entre parênteses aqui, ó, né, para não ter erro. Vocês entenderam? Ficou claro aqui ou eu confundi a cabecinha de vocês aí? Tá claro? Então olha só o que vai acontecer, ó. Eu vou compilar. Beleza? Tá. E vou subir aqui. Beleza. Ó, o set point está em 20, certo? Então, se o set point é 20 e a temperatura está 28, cara, ele não tem que fazer nada, ele tem que ficar quietinho mesmo, tá? Eu vou subir o meu set point, ó, eu vou subir ele lá para 30. 30. Olha só, ó, ele desliga o aquecedor com 30. Opa, pera lá. Aqui é errado, né? É set point menos 1. Deixa eu pensar aqui. Set point menos 1 aqui, ó. Desculpa, porque aí ele vai para a faixa de baixo, né? Hoje eu tô um desastre, hein? Perdão. Subir de novo. Mas vai ficar doido de novo. Vou subir lá para 32. Então ele vai subir, vai aquecer até 33. Aí ele vai desligar, ó, e vai ligar de novo com set point menos 1. Então com 31. Vamos ver? Na hora que chegar com 31, ele aquece de novo, ó. Até 33. Porque, ó, 33 é o nosso set point mais 1. E o valor de baixo é set point menos 1. Tranquilo? Ops. Tá lá, ó. E aí, pessoal, o que vai acontecer? Ele vai ficar chaveando o nosso atuador aí, que é o nosso aquecedor aqui, que é essa resistência, dentro de um valor máximo e mínimo, conforme a esterese que a gente colocou, tá? Desse modo, a nossa variável de controle, né, a variável aqui de interesse, ela vai ficar oscilando dentro de um valor médio de temperatura, tá? Por isso que o controlador on-off, ele não é assim o melhor do mundo, mas ele é barato, né? E com o esterese ele acaba sendo um pouco mais coerente, né? Porque a gente não fica ligando e desligando o nosso controlador toda hora. Se eu quiser aumentar a esterese, eu até posso, é só aumentar esse valor aqui, ó. Esse aumenta a esterese. Nesse caso de esterese de 1 para baixo e 1 para cima, eu tinha uma esterese de 2 graus. Aqui, ó, eu estou colocando 2 para baixo e 2 para cima. Então eu tenho uma esterese de 4 graus, tá? O que pode ser muito, né, para a temperatura. Aí a gente tem que analisar cada caso. Vou colocar aqui 32. Olha lá, ó, 32, ele só vai ligar quando tiver 30 aqui. Quer ver? Chegou em 30, ele liga o nosso aquecedor e vai até 34. Ali, desligou o aquecedor. E aí fez o controle. Ok, pessoal? E aí, deu certo aí? Ó, desculpa, hoje eu fui dando umas erradas aqui no meio do caminho, hein? Perdão. Mas o programa desenvolveu, né? Vocês veem que o controle mesmo acontece daqui, ó. O controle mesmo, o controlador, é só aqui, ó. Aqui é tudo perfumaria, tá? Aqui é para você aumentar ou diminuir o set point. E percebam que eu coloquei a variável set point para fora do programa para ela ser uma variável global. Se eu tivesse colocado dentro do void principal aqui, né, do programa principal, eu não ia conseguir incrementar ou decrementar ela fora, né, com as interrupções, nas funções de interrupção. Tá? Por isso que eu coloco ela aqui fora, tá, pessoal?
É para isso, tá? E aí percebam que eu fiz todas as configurações aqui antes, né? Configuração de inicialização da LCD, configuração do conversor analógico digital, né? Habilitei aqui as interrupções, habilitei o canal, né? E a partir daqui eu comecei a fazer a leitura, né? Então aqui, ó, leitura, da porta analógica. Conversão para temperatura em graus Celsius, né? Aqui eu só escrevi a temperatura. Aqui ele vai ligar se a temperatura estiver 2 pontos abaixo do set point. E aqui ele vai desligar se a temperatura estiver 2 pontos acima do set point. Beleza, pessoal? Deu para entender? Eu vou colocar esse programinha aqui, lá no Moodle para vocês, para ficar mais claro, tá? E aí vocês conseguem, a partir daqui, conseguem fazer outros programinhas aí que vocês queiram. Eu vou pedir um programinha para vocês, um controlador on-off, tá bom? Tranquilo, pessoal? Bom, então o que eu tinha para passar hoje era isso, tá? Era controlador on-off. É o controlador mais simples que a gente tem. Tá? Na próxima aula a gente vai começar a ver outros controladores, né, na medida do possível, aí, né, respeitando aí o nível técnico. Tá? Mas já vamos ver controladores do tipo TID ou proporcional. Tá bom? E aí a gente vai começar a analisar o erro. Tá, pessoal? Porque aqui o erro não era importante, mas a gente não se preocupou tanto. No próximo tipo de controlador, que é o proporcional, a gente já tem que se preocupar com o erro. Então a gente vai entrar com ele nas contas aí para fazer um controle proporcional, tá bom? E aí depois integrativo derivativo. Beleza? Então, pessoal, por hoje era isso, tá? Depois eu coloco lá o programinha de exemplo para vocês e também os slides, tá bom? Então um abraço, até semana que vem. Eu vou deixar mais um trabalhinho para vocês lá. Falou?